Som. Som. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem, né? Seja aí onde você estiver, nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós vamos começar louvando ao Senhor, dizendo que queremos viver para a glória do nosso Deus, queremos colocar as nossas vidas no altar dele a cada dia e vamos pedir ao Senhor, através dessa canção, fazer dela a nossa oração nessa hora. Daniele para que esteja orando para nós e dando prosseguimento a esse culto. Senhor Deus, muito obrigada ao Pai por mais essa oportunidade que temos de nos reunirmos onde estamos e louvar e engrandecer o seu nome.
Que o Senhor, ó Deus, como disse essa canção, nós possamos seguir em Ti, ó Pai, seguir firmes no Senhor, que a nossa fé, Senhor Deus, todos os dias venha crescer mais e mais, e que nós possamos, Senhor Deus, vislumbrar em Ti, ó Pai, a paz que excede todo o entendimento, Senhor Deus, mesmo nesses momentos tão difíceis. Toma cada vida nas Tuas mãos, ó Pai, abençoa cada um daqueles que nos ouvem, e que o Seu Espírito Santo se faça presente em cada coração. É como oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A família, ela só tem vida quando adora ao Senhor com um coração sincero. Eu quero convidar você a estar lendo aí na sua casa o texto de Salmos 103, os versos 17 e 18, que nos diz o seguinte: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo que feliz é o lar em que Deus pode entrar, onde todos estão a crescer, e a família só tem vida quando ela consegue reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua casa. Nós vamos adorar ao Senhor com essa canção nesse momento. Senhor,
coisas na sua vida e na minha, nas nossas famílias que precisam ser consertadas, que precisam ser ajeitadas pelo Senhor. Peça isso ao Senhor nessa hora. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, ao redor.
desejo. E a família só tem vida quando ela reconhece o senhorio de Cristo sobre ela. E eu quero convidar você a estar recitando comigo o tema e a divisa do nosso congresso da família que está se encerrando hoje. Nós já ouvimos palavras na sexta, no sábado, e eu tenho certeza que você foi ricamente abençoado através de cada palavra, através de cada canção. E o tema do nosso congresso nos diz família com vida. E eu quero convidar você a estar recitando comigo aí na sua casa, e quem está aqui nos ajudando também recite comigo. Vamos lá, vamos juntos? Família com vida. E a nossa divisa se encontra em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos dizer mais uma vez? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Deus da Família, que é o nosso hino oficial, e logo após o pastor Gerson estará trazendo o recado de Deus para o nosso coração nessa hora. Sei
convidar a pastor Gerson para que esteja nos trazendo recado da parte do Senhor nessa noite. Agora já é boa noite. Ligar. Eu quero. Sim, agora sim. Agora já é boa noite. Nós queremos agradecer a doutora Márcia Cristina, que foi a nossa primeira preletora, tratando do assunto como conviver em casa durante essa pandemia. O pastor Ronaldo tinha a proposta também de como evangelizar na pandemia. E a mim coube essa última parte, que é como ser igreja nos dias de hoje, em meio à pandemia, e a minha visão ela vai um pouquinho além. É a partir de hoje, nós não seremos os mesmos. Essas palavras não são minhas, elas já estão no ar aí, em todos os aspectos que você possa imaginar na sociedade. Ninguém será o mesmo. Eu estive pensando durante algum tempo, aí, até orando também sobre esse assunto, e na verdade, a cada tempo, a igreja muda. Tem coisa que ela não muda e não pode mudar, é a essência. Mas em outras coisas sim. Nós vamos analisar aqui um pouquinho a igreja ainda lá em Jerusalém, a chamada igreja primitiva, mas quando chega ali no século IV, ela já perdeu aquelas características e foi caminhando num sentido até bem oposto àquilo que havia sido proposto por Deus. Mas aí no século XVI houve a reforma e aí houve uma proposta para se voltar àquilo que era a igreja primitiva, e eu já disse isso antes, nunca se chegou a essa proposta. A proposta existia, mas a ideia dela não se chegou àquilo ali. Mas ao longo do tempo nós temos mudado alguma coisa. E uma das coisas que mudaram foi exatamente a liturgia. A liturgia hoje é outra. E a tendência é ela mudar cada vez mais. Mas vamos ao texto que está em Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu disse no início que nós não seremos os mesmos e que mudanças estarão acontecendo. Algumas dessas mudanças têm a ver com a tecnologia, a modernidade.
Mas eu quero afirmar, antes de qualquer coisa, que nada, nem ninguém vai substituir o Espírito Santo. A igreja pode mudar o que ela quiser, mas o Espírito Santo, ele é insubstituível. Ninguém vai ocupar o lugar dele. Ninguém vai dirigir a igreja que não seja ele. Mas nós lemos esse texto aqui, e eu quero afirmar para vocês que essa foi a primeira avaliação feita pelo escritor Lucas, o autor do livro de Atos. A primeira avaliação da igreja primitiva. E eu especifico, em Jerusalém, houve o derramamento do Espírito, e aí 3.000 almas se converteram, e após isso, ele então fez esse primeiro resumo. Um pouquinho depois, lá no capítulo 4, por ali mais ou menos, ele vai fazer mais um outro resumo, e aí não são mais 3, são 5.000. E aqui no capítulo 2 ele começa falando coisas que são importantíssimas para o desenvolvimento da igreja. Foram naquela época e ainda são. E essas coisas não podem mudar. Essas coisas não deveriam ter mudado. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Lucas 2, e você vai encontrar que logo no versículo 42 ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina, ela é a tradução da palavra didaquê, que é um livro, aliás, foi transformado em um livro, e era um documento escrito e que continha a doutrina, os ensinamentos dos apóstolos. Esse livro existe. Ele é uma cópia, naturalmente, daqueles originais. Aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus, havia esse documento, que era um pilar. A doutrina, ela continua. Um outro pilar é que eles perseveravam na comunhão. E aí está se falando de amor entre irmão e irmão, mas antes desse amor entre irmão e irmão, era o amor e a comunhão com Deus. Porque quando há uma comunhão entre pessoas, isso pode acontecer num clube, pode acontecer simplesmente num ambiente social, mas quando isso acontece e o amor de Deus está em destaque, aí a palavra comunhão pode ser usada na sua amplitude maior, máxima. Um outro pilar ali da igreja na ocasião era no partir do pão. Às vezes algumas expressões, eu não sei se caberia aqui a palavra metáfora, que ela existe em determinados textos e que se a pessoa não parar um pouquinho para pensar, ela não consegue perceber o que é que o autor estava dizendo. Lembre-se que Lucas é o autor tanto do livro de Atos como do Evangelho de Lucas. E no Evangelho de Lucas, quando ele está falando da ceia, ele narra isso, ele escreveu primeiro esse livro, no capítulo 22, ali no versículo 19, ele coloca que, tomando um pão, havendo dado graças, partiu o pão e serviu aos discípulos. Então ele usa a mesma expressão que ele usou lá em Lucas, ele usa no livro de Atos, no partir do pão. Está se referindo aqui à ceia. Eles celebravam a ceia, e de uma forma diferente que nós usamos hoje, era todo dia. Era para que houvesse essa lembrança de que Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Isso era para ficar na memória de que esse Jesus iria voltar. E eles faziam isso todos os dias. Para lembrar isso, a gente às vezes esquece. Sinceramente, a gente às vezes esquece o que é que Jesus fez por nós. A gente vai se misturando nesse nosso ambiente
igreja, de religião, e a gente acaba esquecendo disso. E a gente esquece até que Jesus vai voltar. Não quero ser aqui um profeta apocalíptico, mas o que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, sem dúvida alguma, é a peste, que aparece nos evangelhos, aparece em outras cartas, no próprio livro de Apocalipse, e que já é a aproximação da volta de Jesus. Mas o outro pilar era nas orações. Aquele pessoal orava, gente. E como orava? E talvez este seja o ponto em que nós mais fracassamos. Nós não oramos como eles oravam. E se nós oramos muito pouco, e aí os resultados não aparecem. E o texto continua falando sobre o temor. Aliás, o texto até começa falando sobre isso. Em todos eles havia temor. Temor de Deus não é medo de Deus. Não. É respeito. É o levar as coisas de Deus a sério. Por qualquer razão hoje, as pessoas simplesmente deixam de fazer as coisas de Deus, não honram seus compromissos. Se tem um choque com o irmão, não vou mais. Se está numa determinada função em que a responsabilidade cai sobre os seus ombros, se ele tem alguma outra coisa, ele deixa de lado. Não há temor a Deus. E aí, meus irmãos, as consequências de deixar de fazer essas coisas como um todo, ou até algumas delas, as consequências são a de os sinais e os prodígios não acontecerem nos nossos dias. O texto diz que muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E eu coloco, por que é que Deus não tem realizado milagres em profusão nos nossos dias? Por quê? Por que isso não está acontecendo? Por que é que não tem acontecido esses milagres também através de nós, que somos a sua igreja hoje? E eu pergunto, num momento como esse que nós estamos vivendo, de crise, por causa de uma doença, se em nós houvesse aquele mesmo poder de Deus, o que é que a igreja não estaria fazendo hoje? Um tempo atrás aí, talvez umas 2 semanas, eu estava comentando aqui numa das reflexões, e um determinado pastor, ele estava criticando as igrejas, algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, em que seus líderes são famosos, e que então ele criticava, dizendo, por que é que esses pastores não vão lá nos hospitais curar os que estão lá com Covid-19? Eu quero ver agora, quando acabar essa pandemia, se os seus fiéis vão continuar acreditando neles. Eu não sei quem é pior, se são eles que dizem isso, e na verdade não têm o poder nas mãos para fazer, ou se somos nós que nem tentamos. Porque errados são os dois tipos: os que falam que têm poder e não têm, e os que declaradamente dizem, nós não temos poder. Nós deveríamos ter esse poder. E num momento como esse, se nós estivéssemos muito ligados a Deus, seguindo tudo isso que a igreja primitiva fazia, se
se alguém entre nós tivesse a doença, nós iríamos lá impor as mãos sobre eles e eles iam ser curados. Se houvesse uma ordem de Deus para irmos a um determinado lugar, iríamos e colocaríamos as mãos e as pessoas seriam curadas. Está faltando o temor de Deus. E por isso, o poder de Deus não está agindo como agiu no passado, em nós e por nós. Vamos pensar aqui um pouquinho sobre algumas palavras que aparecem aí no texto e que a gente tem que tratar delas. Templo, casas e igrejas, ou igreja, no singular. São lugares, essas palavras, que se confundem, mas que não são a mesma coisa. E aí a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. Templo é a referência a uma construção, a um lugar construído, cujo objetivo é de se cultuar a Deus ali. Aqui no texto era o templo em Jerusalém, chamado Templo de Herodes, porque foi ele quem investiu dinheiro para que aquele templo pudesse ser construído. E diz o texto que eles iam ao templo todos os dias. É preciso que se entenda que eles eram judeus e que, apesar de terem se convertido a Jesus, eles não mudaram seus costumes judaicos, as festas, as solenidades, os sábados, a circuncisão. Eles continuaram fazendo isso. Não é mais não se converteram. Não vamos confundir as coisas aqui. Os judeus aguardavam o Messias, e o Messias veio, Jesus. Eles creram, mas continuaram sendo judeus, por isso a prática continuou. Então eles iam ao templo. Os gentios que converteram depois não continuaram com essa prática. Paulo, o apóstolo Paulo, que foi um dos que foram usados por Deus, entretanto, para irem pregar o Evangelho em outros lugares, ele enfrentou esse problema que alguns judeus cristãos queriam impor esse costume, ou esses costumes. Na verdade, os gentios se libertaram dessas tradições e costumes judaicos porque eles eram apenas símbolos das coisas futuras. Mas os judeus faziam isso. Esses que se converteram, eles tinham um ponto de encontro comum, que era o pátio do templo. Eles não cultuavam Jesus lá dentro, eles não falavam de Jesus lá dentro do templo. Eu desafio vocês a encontrarem qualquer texto do Novo Testamento que fale isso. O máximo que nós temos é aquele texto em que aparece Pedro e João indo para o templo, e aí tem lá um coxo, e eles são usados por Deus, aquele coxo é curado, eles entram no templo e aquele coxo sai gritando, glória a Deus, e aí depois deu aquela confusão toda, mas eles não faziam isso dentro do templo, porque não era o costume. Eles não tinham o direito e nem queriam fazer isso, enfrentar, seja sacerdote, seja quem fosse, com aquela maneira de cultuar, porque isso ainda não estava resolvido na cabeça deles, não. Mas eles iam ali para o pátio, e ali eles trocavam experiências. Um dizia o que estava acontecendo na casa dele, no grupo dele. Era um ponto de encontro, mas o culto mesmo que eles estavam praticando, ele acontecia nas casas, e é aí que nós entramos na questão casas. Era o lugar onde eles moravam, e esse grupo referido aqui era daqueles que viviam em uma comunidade para se protegerem. Eles eram perseguidos
E alguns então resolveram morar num lugar comum. A palavra comunidade tem a ver com isso daí. Eles estavam ali, mas não moravam na mesma casa. Tanto é que no texto diz de casa em casa. Então era como se fosse uma vila e eles moravam ali. Nem todo mundo morava ali, mas uma boa parte deles sim. E cada família cultuava a Deus e celebrava a ceia todos os dias na sua casa. Era assim que acontecia. Verifique que nesse capítulo 2, tendo eles as suas casas, antes eles se reuniam em um lugar comum. Quando eu digo aqui antes de acontecer o derramamento do Espírito, na casa de Maria, mãe de João Marcos, eles se reuniam ali, que era um lugar amplo e tal. O número de discípulos chegava mais ou menos a 120. Agora, depois do derramamento do Espírito, que é chamado de Pentecostes, o número de discípulos passou de 3.000. E um pouco depois, mais de 5.000. Aí era impossível deles se reunirem em uma casa, em um único lugar. Então eles se reuniam em grupos pequenos nas suas casas. Era assim que eles faziam. A situação deles era exatamente o inverso da nossa, nesse exato momento. Porque nós temos um lugar único para nos reunirmos, que é o templo, que não podemos fazer. Por isso nós estamos fazendo em casa. Eles não tinham esse lugar único. E aí se reuniam na casa. Porque nós estamos vivendo esse momento de pandemia, a gente é obrigado a ficar em casa, embora já tenha um lugar onde colocar todo mundo. É diferente da situação deles. Agora, a comunhão que eles tinham, que eles desfrutavam, não dependia deles estarem reunidos em um mesmo lugar fisicamente. Eles se amavam, se protegiam, dividiam o que tinham e permaneciam juntos com o mesmo propósito, seja na colônia, ali na comunidade, seja em outras casas que não estavam fixadas na colônia. Onde quer que houvesse um grupo, esse grupo pertencia ao todo, esse grupo era beneficiado e esse grupo seguia aquelas doutrinas ali. E a igreja? Há um determinado momento aqui, e a minha tradução contempla exatamente isso aí. No versículo 47, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É interessante que essa minha tradução diz assim, mas a tradução ao pé da letra, pode ser que na sua Bíblia esteja dessa forma, aparece assim, e o Senhor dia a dia acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Da minha tradução, a palavra igreja foi tirada, e em outras a palavra igreja ainda está lá. Quero informar vocês que a palavra igreja está lá no original, a palavra eclesia está lá direitinho. É só uma questão de tradução, e na cabeça do tradutor, e da minha também, aí é uma exegese, tanto faz, acrescentava a eles os que iam sendo salvos, ou acrescentava a igreja que ia sendo salva, é a mesma coisa. A igreja era eles. Eles eram a igreja. A igreja não era o templo. A igreja não eram as casas. A igreja não era um lugar. A igreja sempre foi e será pessoas. É isso aí. É o grupo de pessoas, independentemente de onde nós estivermos e de que quantidade formos, se nós
estivermos reunidos em nome de Jesus, nós somos a igreja. E o Senhor acrescenta os salvos aos salvos. Mas e a igreja hoje? Vamos lá, os pilares são os mesmos: a doutrina, a comunhão, a ceia, uma mensagem que ela tem, a oração, o temor de Deus, esse nós precisamos resgatar urgentemente. Os sinais e os prodígios, estes dependem da soma de todos os outros, e a evangelização. A igreja não pode tirar nenhum desses pontos. Ela não mexe com isso. Como eu disse no início, ninguém com a sua tecnologia, com qualquer coisa nova, vai dispensar o Espírito Santo. O Espírito Santo continua, é Ele. Essas outras coisas estão ali. Então, o que é que mudou? Em princípio, nesse exato momento, nós não podemos mais dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não podemos mais ir à casa do Senhor alegremente. Aí a doença, então aí as proibições e as confusões, não é? Nós ficamos impedidos também de ver os nossos irmãos, de abraçá-los, de beijá-los. A gente vê pela internet ali, mas não pode se aproximar. Já criaram até essa questão aí de celebrar aniversário, o grupinho da família ali com um bolo, com uma criança ou a pessoa que está aniversariando, e os outros ali reunidos pela internet. É bom por um lado, porque é uma economia boa, você não gasta nada, mas falta o calor humano, e a gente está impedido disso. Como é ruim isso? Como é ruim? Eu vejo meus irmãos, eu tenho vontade de abraçar, os irmãos sabem que eu gosto muito de abraçar as pessoas, e nós estamos impedidos de abraçar e de beijar. Uma outra coisa, nós estamos impedidos de ir juntos à frente no culto, para oferecermos nossas vidas, nossos bens, aquele momento tão gostoso, a gente no culto. Irmãos, agora, quem quiser agradecer a Deus, vem aqui à frente. Quem tem alguma coisa para pedir, vem aqui à frente. A gente não tem mais isso. E por mais que a gente queira fazer alguma coisa parecida pela internet, não dá. Liga. Não é a mesma coisa. É muito ruim isso. O que nós estamos entendendo como novo é o velho, é a igreja em casa. Isso é velho, ninguém está inventando isso agora não. A igreja agora ela é todo dia e o dia todo. Eu vi uma reportagem hoje, vi também uma palestra sobre família hoje de manhã, e até discordei do preletor quando disse que tem havido muita confusão, que as famílias estão se desfazendo. Lá em casa a coisa está bem, né? Está bem em casa, a gente não está brigando não, gente, né? E aí, está tudo certo aí também? Isso, né? Está certo. A gente fica com pena do Danielzinho, né? Porque a criança é horrível, né? É horrível, a gente tem que inventar um monte de coisa, né? Tem pai que se veste de super-herói, né? Ali o Anderson que fez isso, né? A gente tira foto e tal, brinca, inventa as coisas. Está difícil isso, tem que ter paciência. Mas eu posso afirmar para os irmãos, em termos de meu relacionamento com a minha família, está melhor do que antes. Está melhor do que antes, não está pior não. Ao contrário, está tão juntinho, né? Que está bom. Mas olha esse detalhe que eu vou colocar para vocês. As coisas estão boas, estão bem em casa, porque lá a gente não usa máscara. Você usa máscara em casa? Não. Mas para vir à igreja a gente costumava usar máscara, gente. Não foi nenhuma vez nem duas que Jesus chamou os fariseus de hipócritas. Isso tem a ver
com aquela máscara que os atores gregos usavam para representar personagens diferentes. Então, infelizmente, as pessoas, quando iam, entre aspas, né, no nosso caso aqui, vinham à igreja, né, esse lugar aqui, aí usavam uma máscara. Aqui ela era diferente do que ela era em casa. E em casa nós não podemos usar máscara. Então, é a realidade. Ali, se eu disser para um dos meus filhos, vamos ler a Bíblia, vamos orar, eu não estou usando máscara. Eles sabem que a gente faz isso. E a hora que eu tenho que dizer, não aguenta aí que eu estou aqui estudando a Bíblia aqui, espera um pouquinho, daqui a pouco eu vou te dar o seu biscoito, aguenta mais um pouquinho aí, tá? Vou fazer já o seu Nescau, aguenta que eu estou vendo aqui. Ele está vendo ali a gente ali no dia a dia. Então é realidade. Eu espero que quando essa pandemia acabar, a gente não vai ser mais obrigado a usar máscara para vir à igreja, não é isso? Então que a gente não use nem essa máscara de pano, seja lá do que ela é feita, e nem a máscara que é para enganar os outros. Que a gente passe a usar o mesmo rosto que a gente usa em casa, que a gente usa na igreja, sem máscara. Isso precisa acontecer. Agora em casa está sendo bom porque nós temos mais tempo de convivência. Então, como Paulo disse lá, suportando-vos uns aos outros em amor, aí a gente faz isso. E aí nós somos a igreja. Aí tem que repartir as tarefas. E nesse repartir de tarefa, dedicar tempo para Deus em casa. Irmãos, antes, não sei se vamos experimentar isso, a gente às vezes fixava-se na cabeça, eu vou à igreja, lá eu vou orar, lá eu vou ler a Bíblia, lá eu vou fazer isso, lá eu vou pregar, e em casa não. Agora você não tem a igreja para fazer isso, então você tem que fazer aonde? Mas era isso que tinha que acontecer antes. E se a gente pegar esse costume agora, nada vai fazer reverter isso. A gente vai continuar com essa coisa. Esse é um bom momento para entendermos que Cristo está dentro das nossas casas, sempre esteve. Eu não tenho que ir à igreja para adorar a Deus. A igreja sou eu, a igreja é a minha família, a igreja é a minha casa. Bom, este novo tempo nos traz algumas coisas, e uma delas é que Deus está nos proporcionando viver aquela que sempre foi a sua proposta, o PG, a gente chama de PG, o pequeno grupo, culto na sua casa. Culto na sua casa. Lá atrás a gente botava outros nomes, pontos de pregação, culto no lar. E se perdeu, vamos voltar a fazer isso. Certamente Deus está levando você a refletir de que a sua casa pode ser um ponto de referência para abençoar aqueles que estão mais próximos de você, seus familiares, seus vizinhos. Ore sobre esse assunto. E já que isso está acontecendo, ofereça a sua casa para essa nova, antiga proposta de Deus. Que quando isso acabar, que a gente tenha mais casas oferecendo para ser aquele lugar de encontro dos vizinhos, das pessoas próximas ali, para acontecer pelo menos uma vez por semana. Aquele estudo, aquele congraçamento, aquele momento bom ali. Que a gente até pense em diminuir tantas reuniões na igreja que a gente faz. Segunda-feira tem, terça-feira tem, quarta tem, quinta tem.
acaba não tendo tempo de você fazer isso em casa, e você não vai trazer seus vizinhos para cá com facilidade. Se nós voltarmos como funcionava antes, vai poder fazer. Talvez seja a hora de a gente pensar que um dia na semana não tenha nada na igreja. Estou falando da segunda-feira, que a gente já usa aqui como não tendo funcionamento pela parte da manhã, só a partir da tarde. Mas que a gente fique, olha, na quinta-feira não tem nada na igreja. Quinta-feira é dia de ter na casa dos irmãos. Talvez seja a hora de fazer isso. Não é? Talvez seja a hora. Agora, por enquanto as coisas não normalizam, né? A poeira não baixa, por enquanto, e pode ser sempre, no como evangelizar, use os seus meios de comunicação. Não é o que está sendo feito hoje? Eu tenho aqui no meu celular, um colega mandou para mim, gente, olha, um monte de coisa que você pode usar ali na internet. Ele foi mandando ali, olha, ele tem até um passo a passo aqui, legal dessa, não é? Eu sou meio ruim dessas coisas aí, mas até eu estou usando. E aí eu vou usar uma linguagem que é de Jesus. Lance as suas redes. Net não quer dizer isso? Então lance as redes. Eu digo mais para você pode lançar, não é nem como está no texto de João, lance para o lado tal, porque ali eles tinham tentado pescar a noite toda e não conseguiram. Meu irmão, eu digo para você, lance a rede para onde você quiser. Digo mais, se você lançar a rede para cima, em vez de lançar para baixo, quem vai mandar os peixes é Jesus. Vai cair peixe. Vai cair peixe na sua rede. Lance as redes. Está na hora de fazer isso daí. É Jesus quem vai mandar os peixes. E hoje nós temos mais necessitado do que antes. Desempregados, pessoas com salários reduzidos, pessoas que tinham pequenos negócios, estão quebradas. Reparta os seus bens, seja solidário. E se você estiver precisando de ajuda, fale com o seu pastor, porque ele será discreto e irá fazer chegar até você o que um irmão seu já disponibilizou. Nós fizemos um apelo essa semana agora que estamos vivendo e muitos irmãos contribuíram. Alguns trouxeram alimentos para cá, outros fizeram questão de mandar o dinheiro pelo banco. E talvez essa semana que vai entrar agora, que Deus dá uma olhada do que é que está precisando, e eu mesmo vou com a esposa até lá, um desses mercados aí que vende em quantidade, e comprar. A gente vai abastecer ali, e nenhum membro dessa igreja vai passar necessidade, porque a igreja está fazendo a sua parte. Entenda que, mesmo que todo esse transtorno que estamos vivendo seja por culpa e ações nossas, Deus está no controle e nós vamos viver um novo tempo. E sem dúvida alguma, Jesus já está voltando. Vamos ser uma nova igreja, dentro da proposta que está sendo aí colocada na circunstância que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe. Amém. Eu acho que eu vou orar agora, e depois a gente canta, é isso? Vamos orar? Senhor, abençoa as famílias da tua igreja. Cada família é uma igreja. Numa casa onde haja um servo teu, ele é o teu profeta, ele é o teu sacerdote, Senhor. Ele é aquele agente que vai derramar bênçãos sobre aquele lar. Numa casa onde muitos são já servos teus, que conhecem a Jesus, e eles possam estar ali reunidos, divulgando
que só Jesus salva, que esse mundo só tem jeito com Jesus. Cuida de cada família, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Olha, quem ainda não mandou a foto que está sendo pedida, a foto da família com aquela folha em branco, faça isso o mais rápido possível para a gente poder fazer o cartaz que nós queremos, tá bom? Deus abençoe você.